Como você define o nacionalismo cristão? Você está em uma conversa e alguém menciona o termo nacionalismo cristão. Talvez essa pessoa esteja se declarando nacionalista cristã, ou talvez esteja acusando outra pessoa de ser nacionalista cristã. O que você diria? Hoje vamos analisar um relatório revelador que destaca um movimento que vem ganhando cada vez mais influência no cenário político e religioso dos Estados Unidos, o nacionalismo cristão. Mas o que encontramos repetidamente em nosso trabalho é que, na verdade, é muito mais preciso falar sobre nacionalismo cristão, porque, uma vez que levamos em conta o nacionalismo cristão, esse desejo de ver os Estados Unidos como uma nação distintamente cristã, as diferenças entre evangélicos e outros grupos religiosos na verdade desaparecem. Nas dunas de grãos e pastos do norte de Idaho, uma batalha sem balas pelo rumo de uma cidade. Eu acredito que o que está acontecendo em Moscou é um microcosmo do que está acontecendo em todo o país. Isso começou aqui talvez 10 ou 15 anos antes do que está acontecendo no resto do país. E isso é, bem, simplesmente uma divisão radical. Eu não acho que nossa nação tenha estado tão dividida desde 1859. Está dividida e está inflamada. Da próxima vez que você ouvir alguém usar o termo nacionalismo cristão, lembre-se dessas 3 coisas. Primeiro, o termo nacionalismo cristão precisa ser definido. Especialmente nos últimos anos, nacionalismo cristão se tornou um termo genérico de ataque usado pela esquerda política contra cristãos que acreditam que fé e moralidade são relevantes para a política. Moscou é como essas duas entidades vivem lado a lado. E eu quero dizer literalmente. Bem atrás de mim estão os escritórios da Christchurch. E bem ao lado fica a sede do Partido Democrata local. A partir deste antigo cinema Artois, Wilson lidera sua campanha para transformar Moscou em uma cidade cristã. Aí teve isso. Um salmo cantado no meio da pandemia, protestando contra o decreto local de uso de máscara, retuitado pelo então presidente Trump. E o mundo inteiro, um mundo cristão. Ao longo das décadas, ele construiu uma rede internacional com mais de 150 igrejas. E no mês passado, ele abriu uma nova, a apenas 3 quarteirões do Capitólio. Eu quero a nação cristã. Eu quero ver o mundo cristão. E agora, as opiniões controversas de Wilson como nacionalista cristão estão ganhando força no centro do poder do país, com a recente abertura de sua nova igreja e paroquianos de alto perfil como secretário de defesa Pat Hegseth. Plantar uma igreja em Washington faz parte da sua missão de tentar transformar isso em uma nação cristã? Sim, então toda a sociedade é teocrática. A única questão é, quem é o Theo? Numa democracia secular, seria o Demos. O povo, numa república cristã, seria Cristo. O vídeo que você viu anteriormente apresentou o pastor Doug Wilson, um autodenominado nacionalista cristão que declara abertamente seu objetivo de transformar os Estados Unidos em uma nação cristã e o mundo inteiro em um mundo cristão. Assim, sua rede crescente de mais de 150 igrejas inclui uma nova congregação a poucos quarteirões do Capitólio, atraindo figuras políticas notáveis como o secretário de defesa Pat Hegseth. Então, a visão de Wilson não é apenas uma crença pessoal, mas uma ambição política, alinhando-se com esforços mais amplos dentro do governo para infundir as políticas públicas com uma visão de mundo cristã conservadora. Assim, as críticas ao nacionalismo cristão mais amplo na cristandade têm sido abundantes. Elas se proliferaram. Eu tenho uma crítica leve. A gente tem falado de coisas pesadas. Um medo é que a igreja acabe se tornando, sabe, se o governo tomar conta, o governo estraga tudo o que toca. E você diria que há algum perigo de que, se o governo na igreja for o mesmo ou se houver uma igreja estabelecida, você diria que há algum perigo de que a igreja seja como o DMV? Sim, sim. Quem quer participar de um culto administrado pelo DMV? Eu não. Então não eu. Não. Então, obrigado. Essa é uma ótima pergunta. Há uma distinção entre teocracia, que é o que toda sociedade é. Qual é o Deus do sistema? Mamon. Ou agora mesmo,
Mammon. Mammon ou Alá. Em certas sociedades, Alá é o Deus do sistema. No nosso, é Mammon. Era o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E então temos muitos evangélicos que acreditam que os Estados Unidos deveriam ser distintamente cristãos, mas cerca de 20% na verdade rejeitam ou resistem a essa ideologia. Então, nesse sentido, o que estamos realmente observando em todas as tradições religiosas, novamente, é esse desejo de ver o cristianismo privilegiado acima de outros grupos religiosos e garantir que ele tenha acesso ao poder dentro do governo em todos os níveis. O que queremos é o que os fundadores imaginaram e o que, por mais de 2 séculos, nos fez a maior nação do mundo. E isso é uma república constitucional representativa, uma república de princípios baseada na crença na lei natural. A consciência moral que está escrita no coração de todas as pessoas, mas que também está escrita nos 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20. Você pode falar sobre o lado sombrio do nacionalismo cristão para pessoas que talvez não estejam cientes das ramificações nefastas desse tipo de ideologia? É sobre dizer às pessoas como devem viver. Só ficando atrás de Israel sob o reinado do rei Salomão. Mas a nossa nação vale a pena lutar por ela. Nossa nação merece ser amada e cuidada. E eu orgulhosamente possuo o termo nacionalista cristão. A esquerda pode me chamar do que quiser, porque sou cristão e amo os Estados Unidos da América. E trabalhadores que não dão notícias boas, milhões e milhões de outros também amam a América. E faremos o que pudermos para sermos administradores desta nação abençoada. Teocracia não é uma palavra que se ouve com frequência na política americana hoje em dia, mas, dada a retórica religiosa vinda de alguns candidatos republicanos este ano, não parece tão absurda ou hiperbólica como teria sido no passado. Francamente, parece possível que haja candidatos abraçando a ideia de que, independentemente do que a primeira emenda realmente diga sobre o livre exercício ou estabelecimento da religião, esse muro entre a igreja e o Estado deveria cair. E não só isso. Essas pessoas argumentam que esse muro, na verdade, nunca deveria ter existido. Na verdade, aqui está Lauren Boebert. Ela é uma deputada novata do Colorado. Ela estava falando neste verão para fiéis. Veja o que ela disse. A igreja é quem deveria direcionar o governo. O governo não deveria direcionar a igreja. Não foi assim que nossos pais fundadores planejaram. E eu estou cansada dessa besteira de separação entre igreja e Estado. Ela não está sozinha. O candidato republicano ao governo da Pensilvânia, o 5º estado mais populoso do país, disse o seguinte aos seus apoiadores. Acabou esse mito de separação entre igreja e Estado. Exatamente. E aqui está a mesma posição de Michael Peruca, o candidato republicano ao procurador-geral de Maryland. Essa é uma posição que ele defende pelo menos desde 2014, quando chamou a separação entre igreja e Estado, abre aspas, de grande mentira. E ele acrescentou, não pode haver separação entre Deus e o governo porque ele, com I maiúsculo, o criou. Isso teria sido novidade para os fundadores, especialmente Thomas Jefferson, que foi o primeiro deles a usar a metáfora do muro de separação para descrever as proteções à liberdade religiosa da primeira emenda. Outros republicanos, porém, estão abertamente abraçando o nacionalismo cristão. Precisamos ser o partido do nacionalismo. E eu sou cristão e digo isso com orgulho. Deveríamos ser nacionalistas cristãos. Nos últimos anos, ele atraiu grande atenção online, acumulando mais de 2 milhões de seguidores no Facebook por suas crenças políticas altamente controversas. A Associated Press disse que Joe Biden é presidente. Ele é um dos muitos pastores fundamentalistas que estão gerando muitos seguidores nas redes sociais ao pregar política no púlpito. Mas não devemos falar de política na religião. Quem disse? Satanás? Os leptistas americanos sempre parecem precisar de um bicho-papão quando não estão demonizando os republicanos do MAGA. Eles estão demonizando os nacionalistas cristãos. Então, o que é um nacionalista cristão? Somos um think tank. Temos uma política voltada contra nós. Temos metas de 1 ano,
5 anos, 25, 50 anos. E eu colocaria o nacionalismo cristão e realmente o desejo pelo nacionalismo cristão nesse grupo. Vogt diz que se trata de preservar uma herança judaico-cristã por meio de decisões sólidas de políticas públicas. Eu realmente acredito que a América deveria ser e espero que um dia seja uma nação cristã que garanta liberdade religiosa para todos. O rótulo nacionalismo cristão é frequentemente ouvido na mídia e nos círculos políticos. Neste ano eleitoral, você vai ouvir muito sobre isso. Dependendo da fonte, as tentativas de definir o termo pintam como algo mais ameaçador do que nunca. Bem, o principal analista político da CBN, David Brody, traz essa história para a gente. Desde que Donald Trump entrou para a política, começando com uma descida de elevador na Trump Tower há quase 9 anos, o candidato à presidência falou diretamente aos cristãos evangélicos, e muitos responderam da mesma forma. Em 2024, pouca coisa mudou. Precisamos trazer de volta a nossa religião. Precisamos trazer o cristianismo de volta para este país. Essa união profana entre religião e política é a narrativa do nacionalismo cristão americano. Sem dúvida, essa é uma frase que você já viu e ouviu bastante. É uma ideologia que acredita que os Estados Unidos sempre foram destinados a ser uma nação cristã, que se desviaram para um horrível secularismo liberal e que precisam desesperadamente ser reconquistados pelos cristãos e rededicados como uma nação para Deus. E essas também não são crenças de grupos marginais. De acordo com o Pew Research Center, 60% dos americanos acreditam que os fundadores pretendiam que o país fosse uma nação cristã. 45% acreditam que isso deveria acontecer hoje. E desses 45%, mais da metade acredita que a Bíblia deveria influenciar as leis dos Estados Unidos da América e ter precedência sobre a vontade do povo. O nacionalismo cristão é a estrutura que dá vida a essas ideias. Ele foi apontado como um dos principais componentes da vitória de Donald Trump em 2016. Também foi citado como um dos ingredientes que levaram ao 6 de janeiro. Sem dúvida, vai desempenhar um papel importante na eleição de 2024. Temos republicanos de destaque se autodenominando nacionalistas cristãos. Lauren Boebert está literalmente pedindo o fim da separação entre igreja e Estado. Não foi assim que nossos pais fundadores planejaram. E eu estou cansada dessa besteira de separação entre igreja e Estado. Isso não está na Constituição. Isso estava numa carta fedorenta e não significa nada do que dizem que significa. No verão, a igreja realiza um evento chamado Domingo da Liberdade, um culto patriótico que mistura devoção e política. Imagine uma mistura de Páscoa com 4 de julho, onde os fiéis estão vestidos de vermelho, branco e azul, agitam bandeiras americanas, vibram com fogos de artifício e louvam ao som do hino de batalha da República, assim como fariam com qualquer hino tradicional, em 2020. O culto anual culminou com o pastor Robert Jeffress pregando para a congregação um sermão intitulado A América é uma Nação Cristã, no qual ele se posicionou contra a ideia de que os pais fundadores pretendiam que o país fosse uma nação secular, sem influência religiosa, com igreja e Estado totalmente separados. Vamos falar sobre os 2 bilionários que basicamente controlam o governo estadual no Texas. Eu não sei se você ou seu ouvinte sabem. 2 bilionários do oeste do Texas. Os nomes deles são Tim Dunn e Ferris Wilkes, Dunn e Wilkes. Eles ganharam dinheiro com petróleo e gás. Eles são pastores nacionalistas cristãos. Pastor bilionário? Um paradoxo. Mas nas manhãs de domingo, esses 2 bilionários pregam nessas igrejas de extrema-direita e têm visões muito extremas. Eles não acham que alguém que não seja cristão deva ocupar um cargo eletivo. Uau! Na verdade, você pode pesquisar isso. Não acredite apenas em mim. Faça a sua própria pesquisa. Mas eles disseram ao ex-presidente republicano da Câmara do Texas, um cara chamado Joe Strauss de San Antonio, que ele não tinha o direito de ser presidente porque ele é judeu e republicano. Então eles são dominianistas. Eles são cristãos nacionais. Este é o mundo que eles têm. Mas basicamente todos os senadores republicanos do Texas pegaram o dinheiro deles. Cada um deles. A maioria dos republicanos na Câmara Estadual também pegou o dinheiro deles. E para alguns desses legisladores, a maior parte das doações de campanha vem só desses 2 caras. Tipo, eles estão cada vez mais comandando todo o governo aqui no Texas.
E você pergunta de onde vem o projeto de lei dos 10 mandamentos. Você pergunta de onde vem aquele projeto de conselheiro escolar capelão, o projeto do Volcker, a proibição do aborto. Muita coisa disso é impulsionada por esses 2 bilionários. Isso é insano. E eles doam para políticos. Mas, na verdade, é muito maior do que isso porque eles têm uma rede enorme de think tanks, organizações de lobby, veículos de mídia. O Daily Wire é financiado por eles. Então, eles estão criando um império para controlar todos os aspectos deste Estado. Não quero soar alarmista, mas é isso que está acontecendo. Pode crer. Tem saído muitas matérias sobre esses 2 bilionários e o controle deles sobre o governo estadual. O Frio Norte de Idaho impulsionou a conversa cultural cristã ou, pelo menos, você deslocou o centro de gravidade para esse tema do nacionalismo cristão. E agora, mero cristianismo. Qual é a diferença entre esses termos? Isso é uma nova marca. Eles são distintos? Vejo que você está com seu livro Mero Cristianismo, sobre o que é, e sobre o que é o livro do Stephen Wolfe. Então, o livro do Stephen Wolfe é meio que um estudo de caso do nacionalismo cristão em uma nação específica. Como isso se parece em um país, não como seria nos Estados Unidos como a nação escolhida, mas como seria em um país? Eles realmente querem, literalmente, tomar o controle de cidades e vilarejos e ter acesso a essa administração. Wilson faz parte de um movimento nacionalista cristão mais amplo que está ganhando espaço junto ao governo Trump. Com um novo escritório de fé criado, liderado pela pastora evangélica Paula White e pessoas vistas bem na entrada da Casa Branca, orando e falando em línguas. Estamos de pé no solo da Casa Branca e estamos declarando a tua palavra. Como ora? E agora um culto de oração mensal no Pentágono, iniciado por Egit, a conexão de mais alto nível de Wilson com o governo. Não está ligado a nós organizacionalmente, mas é o tipo de coisa que adoramos ver. Por sua vez, Axel elogiou publicamente Wilson. Agora estamos sobre os ombros de uma geração depois dos Doug Wilsons e de outros. E à medida que Wilson se aproxima do mainstream, as críticas também aumentam, acusando ele e outros nacionalistas cristãos de quererem criar o mundo distópico de O Conto da Aia, algo que ele insiste nunca ter sido seu objetivo para a sociedade. Eu não sou nacionalista branco, eu não sou fascista, não sou racista, não sou misógino. Quão distante você vê uma teocracia cristã como teocracia cristã? Há 250 anos. 250 anos. Sim, honestamente, é isso que... Isso vai acontecer? Sim, eu faço. Não vamos inaugurar nada nós mesmos. Somos realmente pioneiros. John, entramos em contato com o Departamento de Defesa para entender melhor a relação entre Wilson e Egit. E um porta-voz do DUDE disse que Egit é entre aspas, membro orgulhoso da rede de igrejas fundada pelo pastor Wilson. E ele também disse que Exe, entre aspas, aprecia muitos dos escritos e ensinamentos do Sr. Wilson. John. Pamela Brown, muito obrigada. Isso é fascinante. Sabe, para mim, isso é mais um exemplo de nacionalismo cristão. É usar o Estado, é usar o poder político para elevar uma tradição religiosa acima de todas as outras. É usar o poder governamental para dominar nossos vizinhos em vez de amá-los como a nós mesmos, o que somos chamados a fazer. Mais recentemente, vimos esse projeto de lei que retirou fundos das escolas públicas para subsidiar escolas cristãs privadas. E para mim, mais uma vez, esse é um projeto de lei que está bem no meio desse movimento nacionalista cristão para corroer a separação entre igreja e Estado e forçar uma certa interpretação do cristianismo a todos contra suas vontades. Sim, existe essa narrativa de que esta é uma nação cristã, que foi fundada como uma nação cristã. E acho que eles se baseiam nisso quando tomam essas decisões e falam sobre elas dessa maneira muito particular. Sim,
E acho que ninguém discordaria que o cristianismo foi influente na fundação deste país. E ainda é influente, quero dizer, está impregnado em toda a nossa cultura, nossa política, é uma parte central de quem somos como nação. Hoje, um juiz federal em San Antônio continuará ouvindo argumentos sobre uma nova lei estadual que exige que os 10 mandamentos sejam exibidos em salas de aula de escolas públicas. 16 famílias de diferentes origens religiosas e não religiosas estão processando para impedir que o Estado faça cumprir a lei. Ela está prevista para entrar em vigor em 1º de setembro, e a ACLU entrou com uma ação judicial. Certo, vamos passar para isso. Acompanhamos mais notícias de última hora no Texas. O juiz federal impediu o Estado de exigir que as escolas públicas exibam os 10 mandamentos em todas as salas de aula. O juiz observou que a exibição dos mandamentos provavelmente geraria perguntas dos alunos que os professores poderiam se sentir obrigados a responder. A decisão impede que a lei entre em vigor em 1º de setembro. Agora, espera-se que o caso continue e eventualmente possa chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos. O personagem principal aqui é Constantino. Em 321, ele convoca o Concílio de Niceia. Ele começa a favorecer o cristianismo. Ele não torna o cristianismo a religião oficial do império. Isso acontece depois, mas ele realmente favorece o cristianismo. Ele queria que o cristianismo ajudasse a unificar o império porque... Mais 300 anos depois do Império Romano ter crucificado Jesus, o imperador Constantino tornou o cristianismo a religião oficial desse mesmo império, o mesmo império que crucificou Jesus. Então, isso é 300 anos depois e agora o cristianismo é o patrocinador oficial do império da civilização ocidental. Você acha que Constantino era cristão? Verdade, acha que ele estava usando? É sempre difícil saber com políticos, e digo isto como político. Constantino foi batizado? Bem, ele foi batizado. Não sei o ano, mas ele foi batizado. Depois que ele teve isso, essa visão antes de uma batalha decisiva, ele viu a cruz e decidiu que seus soldados colocariam a cruz como parte de seu emblema. E então eles venceram a batalha, certo? Quem sabe se foi por causa da visão dele ou não. Mas isso deu início a uma tendência contra a qual lutamos há literalmente mais de 1500 anos, com pessoas poderosas, sabe, imperadores, bilionários, ditadores, pastores de grandes igrejas usando a religião para proteger sua própria riqueza e poder. Sim. Do Vaticano. Em seu discurso anual de quase 1 hora para os diplomatas credenciados no Vaticano, o Papa Francisco falou sobre o aumento do nacionalismo, alertando que o ressurgimento de ideologias populistas e nacionalistas está enfraquecendo progressivamente as instituições multilaterais, consequentemente, criando uma falta geral de confiança, uma crise de credibilidade na vida política internacional e uma marginalização gradual dos membros mais vulneráveis da família das nações. Como observadores das profecias bíblicas, devemos considerar cuidadosamente as implicações dessa fusão entre Igreja e Estado. Então, a ascensão do nacionalismo cristão na América. O nacionalismo cristão rapidamente passou das margens para o centro do poder político. Reuniões recentes em Washington DC viram centenas de milhares de pessoas se manifestando abertamente com cânticos de que a América deve ser governada por um Deus cristão. Esse movimento mistura o cristianismo evangélico com o ativismo político de extrema-direita, buscando alinhar o governo, as leis e as políticas com sua interpretação dos princípios bíblicos. Os ensinamentos de Doug Wilson enfatizam uma sociedade patriarcal onde as mulheres devem se submeter aos maridos, o direito de voto das mulheres é questionado, e a homossexualidade e o aborto são vistos como crimes. Então, essas opiniões, antes consideradas extremas, agora encontram mais aceitação entre líderes republicanos influentes. A criação de um escritório federal de fé pelo governo Trump para lidar com o suposto viés anticristão exemplifica a fusão de interesses governamentais e religiosos. A rede de igrejas, empresas e escolas de Wilson funciona como uma comunidade que trabalha em direção a essa visão.
E seus laços cada vez maiores com autoridades do governo sugerem que isso é mais do que retórica. É um movimento estratégico que ganha força em Washington. Após esses acontecimentos, muitos veículos de imprensa passaram a analisar a situação mais de perto, resultando em reportagens sobre o perigo crescente do nacionalismo cristão, que está enraizado no poder político e até mesmo na violência. O professor de Georgetown, Paul Miller, escreveu o livro O que há de errado com o nacionalismo cristão? Uma nova pesquisa do Public Religion Research Institute mostra que cerca de 3 em cada 10 americanos se qualificam como adeptos ou simpatizantes do nacionalismo cristão. Mas, nessa pesquisa específica, os critérios consideram alguém como nacionalista cristão se a pessoa acreditar no seguinte: que o governo deveria declarar a América uma nação cristã. As leis devem ser baseadas em valores cristãos, de que não teremos mais um país se a América se afastar de nossos fundamentos cristãos. Ser cristão é uma parte importante de ser verdadeiramente americano, e Deus chamou os cristãos para exercer domínio sobre todas as áreas da sociedade americana. Bem, muito antes de Trump, esses nacionalistas cristãos vêm jogando um jogo há décadas. Sim, então não quero um mercado perfeitamente livre. Quero o Estado primeiro. Quero que o Estado seja cristão, coisa que atualmente não temos. E separação entre igreja e Estado, tudo bem. Mas separação entre Cristo e o Estado, de jeito nenhum. O perigo do cristianismo de direita é isso que esse movimento representa. Eles jogaram uma maratona, não uma corrida curta, e agora estão no poder e usam o Trump. Isso também ameaça a liberdade religiosa dos próprios cristãos, porque uma religião patrocinada pelo governo nunca foi algo bom para a religião ou para a liberdade religiosa. O governo é especialmente despreparado para lidar com questões religiosas e, portanto, independentemente da nossa crença religiosa, nós, como americanos, não deveríamos querer que o governo promovesse a nossa religião. E o nacionalismo cristão defende exatamente isso. Ele defende um lugar privilegiado para o cristianismo na sociedade americana. E argumenta que, para realmente pertencer como americano, é preciso ser cristão e ter um ponto de vista cristão específico. Lembra quando Trump concorreu em 2016? Muitos dos principais evangélicos não queriam ter nada a ver com um magnata imobiliário divorciado que havia traído a esposa e com uma estrela pornô e tudo mais. Certo. O que aconteceu foi que ele foi cercado por esse elemento mais extremista. Você não ouvirá palavras como nacionalismo cristão, como a nova reforma apostólica. Esses são grupos sobre os quais você deveria se informar muito bem, porque eles têm muita influência no círculo de Trump. E a única coisa que une todos eles, porque há muitos grupos diferentes em torno de Trump, mas o que os une como nacionalistas cristãos, não cristãos, aliás, porque nacionalista cristão é bem diferente, é que eles acreditam que nossos direitos como americanos, como todos os seres humanos, não vêm de nenhuma autoridade terrena. Elas não vêm do Congresso, elas não vêm da Suprema Corte, elas vêm de Deus. O problema é que eles estão determinando o homem. Homens. São os homens que determinam o que Deus está lhes dizendo. Projeto 2025, um projeto para o nacionalismo cristão. Nos bastidores está o Projeto 2025, um projeto político de 922 páginas lançado pela conservadora Heritage Foundation. Este plano, enquadrado como um manual para um possível segundo governo Trump, defende mudanças radicais no governo com o objetivo de incorporar uma visão de mundo nacionalista cristã na política federal. 19. Afirma que o exército dos Estados Unidos intensifica a atividade. A Casa Branca avisou as forças ocidentais e a Flórida. O presidente, em seu terceiro mandato, garante que a revolta será tratada rapidamente. Sob as autoridades que me foram conferidas como presidente dos Estados Unidos, estou oficialmente invocando a seção 740 da Lei de Autonomia do Distrito de Colômbia e colocando o Departamento de Polícia Metropolitana de Depois de Cristo sob controle federal direto. Além disso,
Estou empregando a Guarda Nacional para ajudar a restabelecer a ordem pública e a segurança em Washington, D.C. E eles vão poder fazer o trabalho deles corretamente. Eu tô sabendo que tá rolando guerra civil em todo os Estados Unidos. Nós tentamos de fora das notícias. É o melhor. E mais uma vez, cristãos, saiam e votem. Só que dessa vez você não vai precisar mais fazer isso. Mais 4 anos. Sabe de uma coisa? Vai ser consertado. Você não precisará votar. Amo cristãos. Eu sou cristão e eu te amo. Sair. Você tem que sair e votar. Daqui a 4 anos você não vai precisar votar de novo. Vai ficar tão bem resolvido que você não vai precisar votar. Você acredita que, se Donald Trump fosse eleito, ele tentaria ficar? Não há dúvida. Você acha que ele tentaria ficar no poder para sempre? Com certeza. O presidente Trump está enviando a Guarda Nacional para Washington, D.C., enquanto diz que sua administração pretende reprimir o crime e a situação dos sem-teto. Alguns estão perguntando se essa medida faz parte do projeto 2025. Com quase 1000 páginas, é um plano ambicioso e polêmico da direita para transformar o poder executivo. E pouco mais de 200 dias após o início do segundo mandato de Trump, um rastreador online diz que a agenda já está quase pela metade concluída. Escrito por um importante think tank conservador, a Heritage Foundation, o Projeto 2025 é um plano para remodelar fundamentalmente os Estados Unidos. Suas 900 páginas explicam como um presidente deve expandir seu poder, entre outras coisas, desmontando a força de trabalho federal e extinguindo o Departamento de Educação. E quanto ao Projeto 2025? Bem, o documento pede que o presidente corte regulações e torne mais fácil demitir funcionários federais. Já falei 100 vezes sobre o Projeto 2025. Não sei nada sobre isso. Eu não tive nada a ver com isso. Esse foi Donald Trump, durante a campanha, se distanciando do Projeto 2025, um plano da direita para desmontar grandes partes do governo dos Estados Unidos. Na próxima hora, vou expor a maior ameaça ao experimento democrático americano dos tempos modernos. E ela se chama Projeto 2025. Este é o mega manifesto de 922 páginas. A gente imprimiu tudo e ele é trazido para você por um dos think tanks mais conservadores de Washington, a Heritage Foundation. Esse é o resultado de quase 50 anos de trabalho que começou durante o governo Reagan. De modo geral, segundo a Heritage. Para o presidente da Heritage, Kevin Roberts, este é um plano nacionalista cristão para acabar com o que ele chama de grande despertar progressista e, abre aspas, resgatar nossos filhos, recuperar nossa cultura, reviver nossa economia e derrotar a esquerda anti-americana dentro e fora do país. Trabalho duro e planos detalhados sobre exatamente o que o nosso movimento vai fazer e o que o seu movimento vai fazer quando o povo americano nos der um mandato colossal para salvar a América. E isso está chegando. E quanto ao Projeto 2025? Bem, o documento pedia que o presidente cortasse regulações e tornasse mais fácil demitir funcionários federais. Cerca de 140 pessoas que trabalharam no governo Trump estão ligadas ao Projeto 2025, incluindo 6 ex-secretários de gabinete e 4 pessoas que foram indicadas por Trump para cargos de embaixador. Os outros eram ou figuras-chave da sua primeira transição, aliados próximos do Salão Oval ou funcionários de nível intermediário em agências. Tem o Russell Vogt, ex-diretor do Escritório de Gestão e Orçamento de Trump, que escreveu o capítulo 2 na seção intitulada Assumindo as Rédeas do Governo Federal. Nesse capítulo, ele detalha como consolidar o poder em torno da visão política de um presidente. Ele explica como é possível contornar o Congresso e financiar apenas projetos que garantam alinhamento com a agenda do presidente.
Dizem que ele é o favorito de Trump para o cargo de chefe de gabinete. E, segundo a Político, ele e Trump conversam uma vez por mês. Vogue espera que sua relação próxima com Trump eleve o nacionalismo cristão como ponto central de uma possível segunda administração Trump. Depois tem o Roger Severino, ex-funcionário do Departamento de Justiça do governo Trump, que escreveu o capítulo 14 sobre o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e como restringir o acesso ao aborto em todo o país. Ultimamente, o ex-presidente Donald Trump e sua campanha, temendo a impopularidade do Projeto 2025, têm afirmado que não tem nada a ver com ele. Eu não sei o que é isso. É esse Projeto 25. Ele está envolvido no projeto e aí eles leem algumas coisas e são extremas. Quero dizer, elas são realmente extremas, mas eu não sei nada sobre isso. Eu não quero saber nada sobre isso. Mas isso não é o quadro completo. Aqui está o Trump promovendo a Heritage Foundation e o projetinho Dennis, só 2 anos atrás. Isso é muito significativo. Analistas descrevem o Projeto 2025 como autoritário e religiosamente exclusivo, com apelos explícitos para desmantelar ou remodelar agências federais, priorizar o financiamento baseado na fé e impor amplas isenções religiosas. Isso inclui permitir que escolas religiosas ignorem regras de credenciamento que entrem em conflito com sua missão de fé e permitir que prestadores de serviços de saúde recusem atendimento por motivos morais. E tem também o companheiro-chapa do Trump, o senador J.D. Vance, um republicano autodeclarado radicalizado que é um defensor de Kevin Roberts e do seu plano de transformar a Heritage Foundation na casa institucional de fato do trumpismo. Aqui estão Vance e Roberts juntos em um painel no ano passado, em um evento organizado pelo Intercollegiate Institute, que é uma organização conservadora para estudantes universitários. Essa discussão, em particular, era sobre mudança de regime e o futuro do liberalismo. Adivinha só o que mais? Kevin Roberts vai lançar um livro em setembro e o J.B. Vance escreveu o prefácio desse livro, no qual ele elogia a visão de Roberts para a América. Ele também escreveu que agora todos estamos percebendo que é hora de fechar fileiras e carregar os mosquetes para as batalhas que virão. Essas ideias são uma arma essencial. A ideologia política atual de Vance se alinha de forma bastante sucinta com a do Projeto 2025 e seu apoio a Kevin Roberts, junto com suas frequentes aparições no programa do Tucker Carlson, pode explicar por que ele está na chapa de Trump. Esse trecho da campanha dele para o Senado também pode ter ajudado. Eu acho que o Trump deveria fazer, se eu pudesse dar um conselho-lhe. Demitir todos os burocratas de nível médio, todo servidor público do Estado administrativo. Substituí-los pelo nosso pessoal. Pensa bem. Uma característica marcante do Projeto 2025 é a forma como ele trata o sábado. O plano declara, na página 589, que Deus ordenou o sábado como um dia de descanso, e até muito recentemente a tradição judaico-cristã buscava honrar esse mandamento por meio de regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Em seguida, propõe nesta página que o Congresso deveria incentivar o descanso comunitário, alterando a lei de normas justas de trabalho para exigir que os trabalhadores recebam 1,5 vezes o salário por horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria, por padrão, o domingo, exceto para empregadores com uma observância religiosa sincera de um sábado em outro momento. Do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, a obrigação seria transferida para esse período. Então, essa proposta ecoa o princípio bíblico encontrado em Êxodo 28:11, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o dia do Senhor, nele não farás nenhum trabalho, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há,
e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, ou seja, o tornou sagrado. Aqui, o mandamento de Deus estabelece claramente o 7º dia como um período sagrado de descanso, um princípio que as políticas modernas de imposição do domingo desafiam diretamente, levantando questões importantes sobre liberdade religiosa. Então, leis dominicais, história e ecos modernos, as leis dominicais, ou Blue Laws, não são uma invenção americana recente. Elas remontam aos primeiros séculos do cristianismo, especialmente ao Concílio de Laodiceia em 364 d.C., que proibiu os cristãos de judaizar descansando no sábado bíblico e, em vez disso, determinou a observância do domingo como o dia do Senhor, conforme a interpretação deles. Assim, a Igreja Católica codificou essa tradição no direito canônico, com o Cânon 1247 declarando que a participação na missa de domingo é uma obrigação grave. Muitos países de maioria católica ainda impõem leis de descanso dominical até hoje. Por exemplo, a Polônia promulgou leis que limitam a atividade comercial aos domingos, apoiadas por bispos católicos para fortalecer a vida familiar e promover o culto religioso. O presidente polonês Andrzej Duda sancionou uma lei que limita em grande parte o comércio aos domingos, dizendo que isso beneficiará a vida familiar dos funcionários. A legislação, elaborada pelo governo conservador e pelo sindicato Solidariedade, deve provocar protestos das grandes redes de supermercados ocidentais, que são o principal alvo da lei. Uma grande parte do lucro deles é obtido nos fins de semana, quando muitos fazem suas grandes compras semanais, dizem os críticos. Alguns deles fazem os funcionários trabalharem longas horas por salários modestos. Duda disse que os grandes comerciantes precisarão ajustar suas práticas ao novo sistema e pediu compreensão a eles. O mundo cristão é notavelmente unido quando se trata de honrar o primeiro dia da semana como o dia em que o Senhor deve ser adorado. Mas quando se trata da nossa teologia sobre isso, estamos completamente perdidos. Nos Estados Unidos, a maioria das leis azuis foi revogada, mas algumas permanecem, como as restrições ao horário comercial de domingo. Na Dakota do Norte, estudos mostram que essas leis apoiam uma maior frequência à igreja e doações de caridade, reforçando a importância social do descanso dominical. Então, o papel da Igreja Católica e os riscos da aliança ecumênica. A ênfase da Igreja Católica no descanso e na adoração aos domingos forma um pano de fundo importante para entender os movimentos modernos de leis dominicais. Líderes católicos elogiaram as leis dominicais por promoverem a coesão familiar e a saúde moral da sociedade. No entanto, as políticas mais amplas do Projeto 2025 muitas vezes entram em conflito com o ensino social católico sobre dignidade humana, imigração e assistência social. Apesar das divergências, o apoio compartilhado à observância das leis dominicais entre autoridades católicas e nacionalistas cristãos evangélicos representa uma poderosa aliança ecumênica. Essa convergência estabelece um cenário profético onde as históricas tensões protestantes e católicas sobre a observância do sábado e do domingo podem dar lugar à imposição unificada da adoração dominical por meio da lei civil. Profecia bíblica, a união da Igreja com o Estado. A Bíblia adverte sobre uma futura união do poder religioso com o poder civil que imporá leis de adoração. Na verdade, em Apocalipse 13 lemos, ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso enfatiza a futura imposição da adoração, destacando a seriedade dos mandatos religiosos sancionados pelo governo. Assim, o crescimento do nacionalismo cristão, combinado com a promoção das leis dominicais e isenções religiosas pelo Projeto 2025, sugere que estamos nos aproximando do cumprimento dessa profecia.
Essa adoração imposta entrará em conflito com o verdadeiro mandamento do sábado de Deus e com o direito de consciência, levando a uma crise ainda maior. Um chamado à vigilância e fidelidade. Os crentes são chamados à vigilância espiritual em Apocalipse 14:12, que nos lembra: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Isso inclui o sábado e a fé em Jesus. Portanto, nestes tempos, manter a fidelidade aos mandamentos de Deus, incluindo honrar o sábado do sétimo dia, é central para o nosso testemunho. À medida que aumenta a pressão pela imposição da adoração dominical, precisamos permanecer firmes na verdade bíblica, defender a liberdade religiosa e estar preparados para testemunhar com ousadia. Este é um tempo de oração, discernimento e coragem. O relógio profético está correndo. As forças que impulsionam uma teocracia nacionalista cristã e a imposição da lei dominical estão ficando mais fortes, mas o povo de Deus é chamado a permanecer fiel e verdadeiro. Obrigado por assistir ao Amazing Prophecies. Compartilhe esta mensagem urgente com sua família e amigos. Mantenha-se informado, continue orando e fique atento para mais atualizações sobre esses eventos proféticos que estão se desenrolando. Que Deus te abençoe ricamente enquanto você permanece vigilante nestes tempos críticos.